Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou abordar um pouco sobre o assunto da traqueostomia, vou relembrar, tá? Mas o meu foco nesse vídeo é sobre a fixação de traqueostomia, que é um dos cuidados que os técnicos de enfermagem fazem bastante, tá, em âmbito hospitalar. Relembrando, o que é a traqueostomia, conforme eu fiz no outro vídeo, a traqueostomia ela é uma abertura, tá, artificial feita na faringe do paciente, tá? Tem diversos tipos de níveis de traqueostomia, onde é inserida uma cânula, tá? Que é a cânula de traqueostomia, que auxilia na ventilação de um paciente, também é indicado para caso de obstruções de vias aéreas, tá? E é muito indicado em pacientes também que estão com prolongamento de internação em unidade de terapia intensiva, onde o encontra-se entubado e não há progressão da intubação, da extubação. Ou seja, o paciente ainda necessita da ventilação mecânica, é introduzido, né, feito esse procedimento. No caso das UTIs, pode ser feito na própria UTI, tá? Pelo médico de cirurgia cabeça e pescoço. Ele faz o procedimento e o paciente continua com a ventilação mecânica através da cânula da tráquea. Agora, o foco, né, desse vídeo seria a fixação de traqueostomia. É importante, tá? Principalmente quem vai, no caso, quem está em estágios de UTI, né, vai acabar vendo algum procedimento parecido, tá? A fixação de tráquea ela faz parte dos cuidados de enfermagem, geralmente nos banhos do leito do paciente, tá? Ou numa higienização do mesmo, se encontra com sujidade a fixação devido a excesso de secreção ou sangue em volta do pertuito da traqueostomia, é necessário ser feita a troca da fixação. Existem métodos, tá, diferentes para a fixação de tráqueo. Tem hospitais que obtêm já de fixações de traqueostomia com materiais já próprios, tá? É um material diferenciado que tem até a cor da pele do paciente, que é mais fácil, né, na troca, que ele tem até velcro, onde a retirada dela é mais tranquila do que uma fixação que eu vou mostrar para vocês. E tem as fixações feitas por cadarços, tá? São cadarços próprios para âmbito hospitalar, são rolos de cadarços onde é feita a mensuração do pescoço do paciente e feito uma fixação própria, tá, no próprio âmbito hospitalar. Eu vou mostrar esse tipo de fixação que é feito no âmbito hospitalar, que é com cadarço, que é onde eu faço mais, né, onde eu mais utilizo-se. E também, onde vocês vão fazer estágio, provavelmente vão ver bastante tipo de fixação com esse material. Eu vou mostrar um cadarço aqui, como eu falei, é um cadarço que vem num rolo longo, tá? Como é que eu faço a mensuração, né, no caso do pescoço do paciente, para fazer uma fixação mais ou menos correta, sem precisar estar faltando ou sobrando. Eu geralmente corto já previamente um pedaço que eu ache necessário, tá? Eu vou fazer ali no paciente, antes de mais nada assim, trocar a fixação dele. Eu vou no leito, com o cadarço previamente cortado, eu vou mensurar, tá, em volta do pescoço até a cânula. Geralmente eu mensuro até próximo à saída do pertuito da traqueostomia dele, para justamente sobrar um pouquinho de espaço, tá? E aí sim eu vou fazer o corte e a montagem da fixação. O que eu vou precisar, né, para fazer essa fixação em si? O material que eu preciso é do próprio cadarço, tá? Micropore, geralmente eu utilizo desse tamanho maior que tiver, tá? Porque é mais fácil ainda a gente fazer uma fixação. Ou pode ser utilizado uma micropore da metade desse tamanho, assim, também pode, mas vai ter necessário fazer 2 vezes, tá? Para poder juntar um com o outro para ficar um grande desse, tá? Gases não estéreis para fazer a almofadinha de dentro da fixação. Pode ser um chumaço, não precisa ser muito, o suficiente para fazer a fixação, tá? Uma tesoura de preferência sem ponta, tá? Em âmbito hospitalar, como esse é um exemplo. É recomendável uma sem ponta para não lesionar o paciente, tá? Mais para frente, como for fazer a fixação, vou precisar também de luvas estéreis, tá? Para troca do curativo em si, da fixação em si. Uma ampolinha de soro fisiológico para fazer a limpeza do pertuito, em volta do pertuito, tá? E também eu vou explicar para vocês um outro método quando o paciente tem alergia. Primeiramente, eu vou mostrar agora para vocês, já fiz previamente já a montagem do tamanho do pescoço de um paciente, tá? Eu vou cortar na parte onde eu demarquei para vocês darem uma noção, vou cortar
E sempre em dupla, assim, o cadarço em dupla, dobrada no meio, porque ela vai ficar 4 pontinhas para fora da fixação, onde vai ser feita a fixação de dentro do buraquinho, onde vai ser amarrado por fora. Então, sempre quando for cortar o rolo, dobra o cadarço no meio, tá? Vocês podem ver que são 2 cadarços em um. Depois eu vou cortar o tamanho correto. Eu vou cortar aqui para vocês verem, eu vou montar. Deixei um lado pronto. Agora eu vou cortar o outro pedaço. Agora, tirando aqui, vai ficar mais ou menos desse tamanho, uma fixação de traqueostomia. Vai ficar duplamente, tá? Porque isso vai ficar grudado no micropóreo, onde eu vou fazer a almofadinha. Aí, conforme eu começo já a montar o cadarço, o tamanho do micropóreo é onde vai ser o lugar da almofada, que vai ficar atrás do pescoço do paciente, para que evite lesionar o pescoço do mesmo quando ele estiver deitado ou quando manusear o pescoço. Eu vou mais ou menos medir um tamanho do micropóreo, não pegando o tamanho todo do cadarço, eu preciso que sobre um pouquinho as pontas do mesmo, tá? Eu vou fazer a mensuração mais ou menos, não tão grande. Corto um pedaço do micropóreo, pode ser também feito com esparadrapo, tá? Se não obter do micropóreo, mas o micropóreo, por ser de um material um pouquinho mais fofo que o esparadrapo, ele não lesiona tanto quanto o esparadrapo, porque ele é um pouco mais maleável que o mesmo. Eu corto o pedaço do micropóreo em si, vocês podem um tamanho mais ou menos, tá? Isso assim é de olho, porque depende muito do tamanho do pescoço do paciente, pode ter pacientes mais obesos, pacientes emagrecidos, então depende do momento que você vai fazer a fixação. Eu deixo a parte do micropóreo onde tá a cola para cima, voltada para cima, e eu vou colocar o cadarço que eu cortei, mais ou menos um pouco no centro, tá? Do micropóreo, de um lado, e do segundo, um pouquinho no centro também, embaixo, tá? Fazendo isso, ele vai ficar nesse formato. Eu ainda não acabei a fixação. Agora, o próximo passo, eu preciso fazer o quê? Fazer as almofadas com a própria gaze. Eu posso utilizar de gases não estéreis, não precisa ter estéreo, porque ele não vai ficar em contato com a ferida, com o curativo, ou algo assim, tá? Ele pode ser manuseado sem luvas de procedimento, porque você está montando a fixação. Dobro a gaze do jeito que vocês encontram, dobra ela no meio, tá? Ela vai ficar desse tamanho dobrada. E eu vou colocar ela centralizada aqui no micropóreo, tá? Eu preciso deixar um espaço da fixação para depois, quando eu dobrá-la, ela vai grudar as pontas e aí sim vai fazer uma fixação eficaz. Eu faço a mesma coisa com a outra gaze. Posso utilizar 2 pedaços de gaze, não precisa ser mais que isso para não ficar muito grosso, tá? A fixação precisa ser bem fininha. Eu dobro essa aqui e coloco no meio, tá? Juntando os 2 pedaços, como eu falei, ficando um pedaço espaço em cada ponta, em cima e embaixo, tá? Aí o próximo passo, eu preciso dobrar as pontas do micropóreo para encontrar com a gaze no centro. Então eu começo pela parte de baixo, eu grudo aqui bem na pontinha da gaze, tá? E fecho, como se fosse um envelope. E na parte de cima a mesma coisa, eu vou fazer o encontro da gaze com o micropóreo e fecho. Ela precisa estar totalmente selada, ela não precisa estar com a parte da gaze para fora para não ficar irritando o paciente, tá? Que tem paciente que tem alergias a certos materiais. E falando em alergia, eu vou explicar um outro método que pode ser feito com uma fixação dessa, sem precisar utilizar o micropóreo em si. E fica exatamente desse formato, uma fixação de tráqueo. Você pode fazer ela um pouco menor, um pouco maior, vai depender da anatomia do paciente. O que importa mesmo é que o encontro desse micropóreo com a almofada, que seria a gaze, fique na parte de trás do pescoço do paciente, onde dá-se o espaço para poder amarrar aqui a fixação da traqueostomia. Fica 4 pontinhas, como eu falei para vocês, tá? Porque uma das pontas, de preferência, eu sempre escolho a de baixo para amarrar no buraco do pertuito, né? Seria no buraco da traqueostomia, da cânula. Com a ponta de cima, eu faço um nó na frente da traqueostomia para poder deixar o paciente livre, tá? Sem que precise se esforçar e exteriorizar a traqueostomia, fazendo do mesmo lado, tá? Agora, falando
Paciente que tem alergia a material que nem esse, a micropóreo ou esparadrapo, e eu preciso fazer uma fixação. Eu não tenho uma fixação de traco dessas modernas, né, que tem velcro, mas eu preciso fazer uma fixação de cadarço. Como é que eu posso fazer uma alternativa? Uma alternativa de um paciente com alergia, utiliza-se uma máscara descartável, tá? Para fazer um invólucro do mesmo método que eu fiz com a almofadinha. Eu vou pegar a máscara descartável, essas que a gente tem no hospital. Geralmente essas máscaras elas vêm com arame por dentro para poder fazer a armação, né, para colocar no rosto e moldar com o rosto. Sempre eu não posso esquecer de retirar esse arame, deixá-la sem arame nenhum e cortar as abas aqui, né, das pontas da máscara para poder fazer a fixação parecida com essa do micropóreo. Eu vou fazer um exemplo, cortando as pontas aqui dessa máscara. Como vocês vão ver, eu vou cortar aqui. Aí vai ficar um quadradinho como se fosse no caso do micropóreo, como eu cortei aqui para vocês verem, tá? A fixação. Eu vou fazer o mesmo método, tá, do micropóreo. Eu posso também colocar gases não estéreis em volta, colocar o cadarço e virar. É a mesma coisa. O que vai diferenciar na hora do fechamento aqui dessa fixação, eu posso estar fechando com um pedacinho, tá? Com um pedaço do micropóreo bem pequeno, ou esparadrapo ou fita crepe, tá? E na hora de instalar no paciente, eu evito o encontro dessa aba, né, dessa parte onde eu colei o micropóreo ou esparadrapo no pescoço do paciente, eu deixo ela ao contrário. Aí não vai ter o problema do paciente ter alergia do material que foi feito, porque a máscara ela não é o mesmo material do micropóreo ou esparadrapo, e eu preciso colar de algum jeito, então eu posso deixar do lado oposto do mesmo. Vou fazer mais ou menos um exemplo, tá? Vai ficar parecido com esse, como eu tenho um cadarço um pouco maior, mas eu vou usar um outro exemplo aqui, ó. Pego mais duas cadarços já previamente cortados, aqui, tá? Eu vou fazer o mesmo método, colocando a gaze aqui dobrada no meio, tá? Como é a máscara um pouco menor, eu deixo já um pouquinho mais espremida, tá? Não tem problema. E assim eu faço o mesmo método igual do outro que eu tinha feito, que era do micropóreo ou esparadrapo. Vou puxar, porque como ela é maleável, tá? Ela vai ficar exatamente igual o do micropóreo. Vou colocar aqui um pedaço de fita crepe ou esparadrapo, e assim eu posso fazer a fixação de um paciente que tem alergia a material de micropóreo ou esparadrapo, ou enfim, tá? Ou até um filme transparente. Eu vou mostrar uma simulação para vocês de como é feito a fixação, a troca da fixação, tá? E o curativo e a limpeza do prepúito, tá? De uma maneira bem mais explicativa. Como é feito também, né, no caso da troca da fixação que já está no paciente com uma nova. Sempre lembrando que em ambiente de UTI, principalmente, se você está com um paciente traqueostomizado, é sempre recomendável fazer a troca da fixação com um colega do lado, tá? Porque tem pacientes que podem se encontrar agitados, então no momento da traqueostomia você precisa estar segurando de algum jeito para que na hora da agitação do paciente não saia do lugar, tá? E não ocorra uma intercorrência. Se o paciente for calmo ou tiver em sedação, que ele não se agite, você pode conseguir trocar uma fixação dessa sozinho, sem problemas, tá? Como eu vou mostrar a simulação, eu vou mostrar trocando a fixação sozinha, de uma maneira simples, tá? Mas se você tiver algum paciente que tiver uma agitação motora, algum outro tipo de agitação, sempre chame um colega que está do lado de você, na unidade, para trocar junto com você. Agora vamos ver como é que funciona a troca de fixação. Então, pessoal, vou simular para vocês, tá? A fixação de troca. Essa é a minha paciente, tá? Ela se chama Agnes, ela é uma paciente que é traqueostomizada, tá? Um quadro de edema agudo de pulmão, e ela tá consciente, cooperativa e colaborativa. Vocês podem ver que ela tá com uma máscara de nebulização, tá? Própria para traqueostomia. Eu vou retirar pra gente fazer a fixação de troca. Eu posso puxar pelo próprio elástico do mesmo, tá? Que ela solta. E a traqueostomia dela encontra-se um pouco sangrante, tá? Devido a algumas complicações que ela teve. Ela faz uso de profilaxia, tá? No caso, um Clexane, um anticoagulante. E tá correndo um pouco de sangramento pelo perfil da tráquea, como vocês podem ver.
Eu chego na paciente e explico para ela o procedimento. Eu vou fazer uma troca de fixação e eu preciso que a senhora fique no máximo possível imóvel para fazer a fixação com mais facilidade. Ela cooperando, aceitando o procedimento, eu faço a verificação do cuff, tá? Ou da traqueostomia, geralmente para ver se está desinsuflado ou hiperinsuflado. Se ela tiver desinsuflado, eu já sinalizo o enfermeiro da unidade ou fisioterapeuta, que eles têm um aparelho chamado cuffômetro, onde vão verificar a pressão, tá, do momento do balonete da traqueostomia. Sendo assim, o mesmo vai fazer a insuflação de ar conforme necessário, tá, ou retirada do ar. Após feito isso, eu utilizo-se de luvas de procedimento, tá, para fazer retirada das gases que estão sujas. Não haver necessidade ainda de utilização de gás estéreo. Eu preciso estar paramentada com luvas de procedimento, um óculos de proteção e uma máscara. Eu vou fazer a retirada da gase, tá? Com cautela, puxando-se os dois. Eu preciso anotar o aspecto sangrante, tá? Tá com um pouco de sangue no pertuito, eu preciso fazer isso na anotação de enfermagem do relatório, no caso, o relatório de enfermagem. Aí sim, já retirei, estou somente com a cânula e com a fixação, tá? Essa aqui é a primeira fixação de tráquea que o médico faz após o procedimento de traqueostomia, tá? Ele já vem na traqueostomia esse tipo de fixação, ele é diferente dos nossos, tá? Eu vou fazer a troca do mesmo. Então, eu vou retirar uma das minhas luvas de procedimento e vou colocar a luva estéreo da minha mão dominante, onde eu vou fazer a troca da fixação e a limpeza da mesma com o pertuito. Eu vou tirar, no caso, a minha mão aqui direita, eu vou fazer calçar, né, a luva de estéreo, tá, para fazer o curativo. Aí eu vou fazer o que? Eu vou explicar para ela o passo a passo, tá, como é que eu vou fazer o procedimento. Dona Agnes, eu vou primeiro fazer a limpeza do pertuito com a luva, tá? E vou fazer em volta do pertuito. Preciso que a senhora não tussa, não faça nenhum movimento brusco para que não saia do lugar da traqueostomia. Antes de mais nada, se eu estou sozinha, tá? Eu preciso segurar com a mão não dominante ou vice-versa, fazer o corte aqui da fixação, tá? No caso da traqueostomia. Previamente, antes de mais nada, conforme ela vai falando, tá, o procedimento, eu vou segurar um lado da traqueostomia, o outro eu já corto, tá? Já deixo previamente cortado e seguro, tá? Para fazer a limpeza da mesma. No caso, como eu vou fazer uma simulação para vocês entenderem, a paciente ela encontra-se calma. Eu vou utilizar da luva de procedimento estéreo, tá? Fazer a limpeza com a gase em si, em volta do pertuito. A cânula em si, ela está totalmente fixada, ela não vai ter o risco, tá? De soltar. A paciente está bastante colaborativa. Então, se você vê que o pertuito está um pouco mais aberto que o normal, aí sim eu vou segurar com a mão em uma das no caso da fixação da cânula aqui da borrachinha, e faço a limpeza em volta do pertuito, isso durante as vezes que necessário, tá? Fazendo a limpeza totalmente até tirando secreção ou sangue, um resíduo que tiver em volta. Antes de cortar esse lado da fixação, eu já deixo a gase previamente montada aqui com uma parte da fixação que eu já estou preparada, já feita aqui no cantinho. Então eu vou pegar a gase aqui, no caso deixar dobradinha já previamente, tá? Com o procedimento, no caso seria com o luva estéreo, tá? Já deixo mais ou menos preparada. E pego a fixação que eu já deixei montadinha, tá? E primeiro eu vou colocar a parte de baixo da fixação aqui, eu deixo uma pontinha do cadarço previamente já cortada, para ser mais fácil ainda de encaixar, tá? Eu seguro com uma mão, já fiz o procedimento aqui, encaixei a gase, tá? Vou fazer o encaixe da outra gase no outro lado do pertuito, segurando a fixação. Isso eu posso estar fazendo com um colega, tá? O colega pode estar segurando a gase enquanto eu, no caso, segurando a fixação da tráquea ou a cânula da tráquea, quando eu vou preparando aqui a gasezinha para colocar no outro lado. Aí sim, tá? No caso, eu vou cortar a fixação de tráquea que sobrou, tá? No caso,
E para fazer o procedimento final, que é amarrar a fixação. Eu vou primeiramente aqui amarrar deste lado, tá? Fazendo um nozinho bem de leve, sem, no caso, garrotear o pescoço da paciente, tá? Deixo mais ou menos assim, não puxar muito. Eu deixo previamente amarrado. Tá? Aí depois eu arrumo aqui no finalzinho a gaze para ficar mais bonitinho, tá? E assim eu posso aqui cortar esse lado da fixação. Isso que a paciente, ela está deitada no leito, ela está colaborativa, tá? Ela não vai dar nenhum trabalho, não vai tossir, nem nada. Então a gente pode cortar sem problemas. Já cortado a outra parte da fixação da cânula, eu pego aqui a segunda pontinha de baixo, tá? E encaixo no pertuito da cama, aqui na borracha da cama. Aí eu arrumo aqui, no caso, o micropore, tá? E vou puxar e perguntar para a paciente se ela tá consciente. Eu pergunto para a paciente se está muito apertado. Se ela diz que não, que está tudo bem, eu só vou fazer então o nó necessário, tá? Ou o segundo nó e ajustar conforme o tamanho do pescoço da paciente. Isso precisa sempre prestar atenção, tá? No caso, se a paciente é muito obesa, deixar o cadastro um pouquinho maior, tá? Para evitar justamente o garroteamento do pescoço da paciente. Se a paciente é muito emagrecida, também é interessante, né, colocar uma fixação mais ou menos grande, porque conforme a paciente fala, a cânula ela tem tendência a soltar, tá? Então, assim, a gente deixa previamente um tamanho pré-estabelecido numa fixação conforme necessidade da paciente. Essa é uma fixação básica, tá? De uma cânula de traqueostomia. Como eu falei, tem métodos, no caso, feito com paciente alérgico, pode ser feito com, no caso, uma máscara descartável. É feita a troca dessas gases se você encontrar com sujidade, mas a fixação em si ela não está suja, pode ser trocado somente, tá? Aqui as duas gases, com o método também, com uma gase estéreo, de preferência com manuseio de uma luva estéreo. Tem hospitais que tem protocolos, tem hospitais que dizem que não necessita, mas é sempre considerável fazer esse tipo de procedimento com luva estéreo. E por fim, eu encaixo aqui a máscara, né, da paciente, como ela está fazendo a nebulização, tá? Eu retorno a mesma com a máscara em si. E está feita a fixação de traqueostomia. Então, praticamente, o básico da fixação é essa, não tem segredo. Então, pessoal, vou dar umas considerações finais, tá? Lembrando que a troca de fixação de traqueostomia é feita a cada 24 horas, ou seja, no banho do paciente, seja durante o dia ou durante a noite, mas sempre em 24 horas ou quando houver sujidades. Lembrando-se que também evitar, né, garrotear o pescoço do paciente com a fixação, sempre deixando frouxo, pelo menos um dedinho mindinho, faz sempre a medição para ver se não está tão apertado, porque pode ocasionar edema no local, tá? E até um incômodo, né, um desconforto no paciente. Se o paciente, principalmente um paciente consciente, ele vai reclamar para você, falar que está apertado. Se porventura tiver um paciente que você está fazendo a fixação de traqueostomia, o mesmo consegue responder por si próprio, conforme você está trocando a fixação, sempre pergunte a ele se está bom, tá? Se precisa afrouxar um pouquinho mais, também não tanto, mas deixe o suficiente, tá? Para o paciente não ficar desconfortável. E também troca de gaze em volta, tá? Da fixação de cânula. Se você vê que o mesmo tá um pouco sujo, com um pouco de secreção ou sangue, e a fixação em si ela não está suja, aparentemente suja, você pode estar também só trocando a gaze em si, lembrando que a gaze em volta do pertuito é sempre uma gaze estéreo, porque ela está diretamente ligada com o pertuito da traqueostomia do paciente.
Então, são considerações importantes, tá? No cuidado de enfermagem do paciente, tá? Qualquer mais dúvidas relacionadas à fixação de tráqueo, deixe nos comentários que eu respondo para vocês, tá? Convido vocês a se inscreverem no meu canal e conhecer também, que eu tenho outros assuntos relacionados à enfermagem. Eu fico com vocês por aqui e até mais, pessoal.